Olá pessoal, eu sou a Priscila, sou jornalista e criei esse canal Diário de uma Jornalista Marcial e Hospitais Mortais para falar um pouquinho, né, da saúde, que tá um caos, tá? Nunca vi a saúde tão ruim quanto está agora. A privada e a pública, a privada, os hospitais privados são mercantilistas e mercenários, tá? E a pública é um abandono, tá? Então a gente vive numa sociedade assim e a gente tem os poderes a favor dos hospitais, principalmente os privados, tá? E você, quando passa um problema, é vítima, né, de erro médico, negligência, infecção hospitalar, você fica abandonada, tá? Você tem que se virar, arrumar dinheiro, processar esse hospital, processar o médico, arrumar dinheiro para pagar a perícia que é cara, tá? Você não tem. Por isso que a gente vive num país impune, com impunidade. O hospital continua e continuará fazendo infecções hospitalares. E os médicos, porque eles têm proteção, né, da CRM, Procon, o Procon é lento, não faz o que tem que fazer, avisa. Então, assim, é uma série de instituições, Poder Judiciário, apoia o hospital, né, não vê que o hospital, o Poder Judiciário tem que fazer, ele presta um serviço para a sociedade, não para um hospital, tá? E nem para o médico. Ele tem que pensar no bem comum, o bem coletivo. E um hospital que causa infecção hospitalar, ele está prejudicando não é só a vítima, é a comunidade toda. Porque aquela pessoa, aquele hospital, ele vai causar outras infecções hospitalares. Quando você tem um hospital, por exemplo, gente, eu estou contando porque eu vivi isso, eu sou jornalista, mas também sou vítima de infecção hospitalar, tá? Eu levei meu pai para fazer uma biópsia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, que vende uma imagem, um marketing pesado e agressivo. Tem uma assessoria de imprensa que eles investem muito dinheiro no marketing e eles vendem uma imagem do que eles não são. E eu fui por isso. Eu vi na internet, no site deles, que era um hospital bom. Fui também enganada por um médico deles, tá? Que falou que ia fazer isso, aquilo, que ia dar apoio, não deu. Então, assim, eu fui também para uma unidade, a unidade Vergueiro. Eu não sabia que tinha unidade Vergueiro, tá? Eu fui marcar a consulta na unidade Paulista, que foi onde eu liguei. A unidade Vergueiro ligou na minha casa, falando que era tudo igual, não se identificou como unidade Vergueiro, não explicou, e eu achava que era igual. Até porque eles falam, a recepcionista, a secretária, disse que os médicos da unidade Paulista e da Vergueiro são iguais. Não são. Estando lá, não são. Você percebe isso. Os melhores são da Paulista. Da Vergueiro ficam os piores. Tá? Você percebe isso. Inclusive porque eles começam a te atender, aí depois eles somem. Aí você pergunta, onde está esse médico? Ah, ele não pode mais atender aqui. Ele está atendendo só na Paulista. Aconteceu isso. Isso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é enganar o consumidor. Você vender uma unidade e dizer que uma unidade é exatamente igual a outra, os médicos são iguais. E você vê que não são. Então, eu fui para a unidade Vergueiro pensando que era igual a Paulista, e não era. E aí, quando você está lá dentro, você já vai pegando um monte de... vai pegando um monte de infecção. Um monte de infecção, você não consegue mais sair. Então, é complicadíssimo você escolher hospitais no Brasil. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro e eles investem no marketing, numa assessoria de imprensa pesada. Eu sei porque eu trabalho com isso. A assessoria de imprensa vai maquiar o cliente. Ela vai vender uma imagem do cliente do que ele muitas vezes não é. Tá? E eles censuram, né? Aí os hospitais começam a censurar o consumidor que reclama. O Poder Judiciário acata. Então, o Poder Judiciário também é responsável. Ele é responsável quando ele acata a reclamação, censura a reclamação de um consumidor, de um jornalista, para vender a imagem de um hospital do que ele não é. Porque o consumidor que foi lá e viu irregularidades, ele tá falando o que ele sentiu. Ele está falando como foi o atendimento. Ele tem o direito de avisar os outros consumidores. O
Poder Judiciário não trabalha para o hospital, ele trabalha para a sociedade, a comunidade. Então, ele tem que realmente se preocupar com o bem-estar da comunidade. E mascarar infecções hospitalares não é se preocupar com a comunidade, tá? Então é isso. Eu estou lendo Direito do Consumidor, tá? E estou encontrando um monte de infrações que o Hospital Oswaldo Cruz cometeu comigo. Várias. São muitas, tá? É quase tudo. Agora hoje, gente, eu tô vendo um especialista para conversar com a gente, trazer uma entrevista aqui para vocês sobre cobranças indevidas e cobranças abusivas. Muito comum um hospital privado fazer isso com paciente, com familiar, tá? Aí é o seguinte, eu tô tendo esse problema com esse hospital, tá? Esse que eu já citei para vocês, que eu tive problemas de infecções hospitalares, tá? Quando o hospital, gente, ele tem esse problema de infecção hospitalar, o problema dele é todo. Ele vai apresentar vários problemas. A infecção hospitalar é só mais um, tá? É isso. Então, eu tive inúmeros problemas com o Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, inúmeros. Eu não tenho nenhum elogio para fazer para esse hospital, porque você, às vezes, tem problema com o hospital, mas você tem elogios. Eu não tenho elogios. Eu só tive coisa ruim lá. Só coisa ruim, tá? Então, nós vamos falar disso. Então, gente, nós vamos falar de uma coisa muito comum que está acontecendo comigo. Eles estão fazendo cobranças indevidas e abusivas comigo. O que é uma cobrança abusiva e indevida? É o seguinte, você tem um convênio e o convênio pagou todo o procedimento, toda a sua internação, todos os materiais. Se ele pagou o procedimento, ele pagou os materiais. Porque se você não tivesse, se ele não pagou um procedimento, um instrumento, isso tem que ser avisado logo depois do procedimento. E o consumidor, ele tem que ser avisado antes, para ver se ele aceita ou não. Então começa daí. Outra, se o convênio aprovou o procedimento, logo ele aprovou os instrumentos que foram usados. Tá? E aí, muitas vezes, acontece o que está acontecendo, né? O hospital, depois de meses, teu parente está até morto, morreu lá, inclusive, por erro deles, tá? Por infecção hospitalar. E eles mandam um e-mail te ameaçando, dizendo que não conseguem cobrar do convênio um negócio lá. Eles inventam um instrumento que você não sabe o que é, de onde veio, você não é médica, você não é profissional. Então, eles já jogam uma coisa que você não sabe de onde é, onde foi usado, o que é. Justamente para te enganar. Para você ir lá, correr, pagar, ficar assustada, pagar. E pagar uma cobrança indevida e abusiva. Tá? Gente, não paguem, tá? Não paguem, denunciem no Procon, denunciem no Reclame Aqui, busquem um advogado, não paguem se o hospital mandar uma cobrança dessa, tá? Porque a jurisprudência, e você vai ver vários processos em que a jurisprudência entende que o hospital não pode julgar pro paciente cobrança que é de hospital para convênio. Não pode, porque o paciente não tem culpa disso. É um problema tem que ser um problema resolvido entre hospital e convênio. Procon orienta assim, tá? Então não paguem. Arrume um advogado, denuncie esse hospital. Eu tô fazendo isso, tô denunciando um hospital, tá? Oswaldo Cruz. Por mais isso, não basta, né? Censurar, perseguir jornalista, ouvidoria não funciona, infecções hospitalares, não basta. Eles ainda estão fazendo cobrança indevida. Então isso são indícios de como o hospital é ruim. São vários, né? Então, a cobrança indevida é mais um elemento que demonstra que esse hospital não respeita o direito do consumidor, ele não respeita o paciente, ele não respeita leis, e ele tem as costas quentes, porque ele faz isso. Você entra no Reclame Aqui, tem várias reclamações contra esse hospital, Oswaldo Cruz, por cobrança indevida. No Procon, em 2019, eu pesquisei, o Procon multou o hospital Oswaldo Cruz por ele fazer uma cobrança assim
de um valor gigantesco. Ele estava superfaturando, tá? Mas eu acho que tem mais problemas com esse hospital. É que ele realmente censura a imprensa, né? Ele tem as costas quentes. Então, você entra no Reclame Aqui, você vê. Antes de vocês irem no hospital, gente, entre no Reclame Aqui. Dá uma lida no que falam desse hospital. Dá uma lida na avaliação desse hospital. Por mais que o hospital retire, censure, muitas reclamações ficam. Então, entre. Ali você vai ver o que é o hospital. Não é na mídia, não é no site, não é, né? Porque a mídia também é comprada, né? A mídia é comprada pelo hospital, tá? Ela é vendida. E ela também cai na armadilha do marketing, da assessoria de imprensa que o hospital faz. Então, nós vamos falar sim de cobrança indevida. Mais uma coisa importante. O hospital começa a mandar um monte de e-mail para você, te assustando, dizendo que vai cobrar de você. Isso é cobrança abusiva. Artigo 42, se não me engano, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eu não entendo porque o Procon não multa esse hospital. Eu não entendo. E aí, o que acontece? O Procon, que é uma instituição que tem que proteger o consumidor, não protege, esse hospital vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar. Eu estou dando exemplo desse hospital porque eu estou vivendo isso. Mas isso acontece com muitas pessoas, em vários hospitais. Eu vi uma ação, que o paciente moveu uma ação contra o Hospital São Luís por esse tipo de cobrança. Também ficou o paciente, começou a cobrar do paciente uma cobrança que tinha que ser feita entre o hospital e o convênio. O paciente ganhou e foi indenizado, tá? Porque a jurisprudência, ela é unânime, tá? Ela protege o paciente. Porque você não sabe, você está num momento ali com o teu parente passando mal e foi autorizado o procedimento. Aí depois a pessoa, o hospital vem com uma conversa, manda uma cobrança que não tem nada a ver, você não sabe o que é, de um parafuso ou sei lá do que você não sabe. Isso é má fé. É má fé. É muito mais do que cobrança indevida. É má fé. Tá? Então, infelizmente, a gente, no país que a gente tem, que tem uma saúde muito ruim, pública e privada, você fica na mão de hospitais assim. E isso não vai mudar, porque eles têm um lobby, eles se vendem, eles têm dinheiro, eles compram as instituições. Então, se você não denunciar, você está colaborando para que esse hospital continue. Muitas vezes não dá para você entrar na justiça contra ele. Você nem tem dinheiro para pagar um advogado e perícia. Mas você pode denunciar esse hospital nos órgãos do consumidor. É importante mesmo que eles não façam nada. Isso vai aumentando a reclamação desse hospital. Uma hora eles vão ter que fazer, né? Então reclamem no Procon, atende fácil. Reclamem na Anvisa, Covisa, Convisa. Reclamem no Fala Brasil, onde vocês puderem, tá? Reclame aqui, Google, bota no Facebook, tá? É importantíssimo, porque não adianta você judicializar. Você judicializa, as pessoas não vão saber. Aquilo fica no Jus Brasil, ninguém fica sabendo que o hospital foi processado, que perdeu. Se ele pôr na rede social que as pessoas vão descobrir, ver que aquele hospital não é tão bom quanto diz. Você tem que tomar mais cuidado. Se puder, não vá nele, porque outras pessoas tiveram experiências ruins. Então, entrem no Reclame Aqui para vocês verem o tanto de reclamação que tem contra o Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro. Muitas, tá? Muitas. Inclusive, eles estão com uma avaliação regular que eu acho que tá muito boa para eles. A avaliação deles é menos 1.000, 1 milhão. Não dá nem, não tem classificação, tá? Passei 3 meses lá e o que eu vi lá foi bizarro, estarrecedor, tá? Eu nunca vi nada assim. Eu já estive em vários hospitais, mas como esse, como aquele, Oswaldo Cruz, eu nunca vi nada como aquilo. É um SUS, é um hospital privado, que na verdade é um SUS. Até eu acho que tem SUS muito melhor que eles. Então é isso, gente. Até mais. Aguardo a história de vocês, mandem. E eu já estou providenciando uma entrevista sobre cobrança indevida e cobrança abusiva. Você pode fazer um BO, tá? Se o hospital começar a mandar um monte de e-mails
faça um BO, você pode registrar um BO por cobrança abusiva, indevida, com base no Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, artigo 42. Até mais, gente. Tchau, tchau.